Bom dia, bom dia. Começando mais uma live empresarial. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, entrou em vigor desde 5 de junho agora, esse mês, o provimento 196 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu algumas regras para a busca e apreensão e consolidação da propriedade, obviamente de bens móveis, feito de maneira extrajudicial pelos cartórios de títulos e documentos. E esse provimento ele é bastante interessante porque ele criou algumas regras para normatizar os procedimentos já até então existentes com a lei do chamado Marco Legal das Garantias, né, que é a Lei 14.711 de 2023, lei essa que alterou o decreto antigo, né, mas em vigor, Decreto-Lei 911 de 1969. Então, eu acredito que o grande objetivo desse provimento 196 o grande objetivo é tentar estabelecer mais efetividade a essas buscas e apreensões e essas consolidações da propriedade realizadas de maneira extrajudicial. Então, eu trouxe aqui algumas questões que eu entendo como interessantes, que vão nortear aí futuras discussões. Olha só, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 196 na quinta-feira, dia 5 de junho, definindo regras para o processamento de busca e apreensão e consolidação de propriedade de bens alienados fiduciariamente por meios extrajudiciais nos ofícios de registro de títulos e documentos. O provimento regulamenta os procedimentos previstos na Lei 14.711 de 2023, que é a Lei do Marco Legal das Garantias, que alterou o Decreto-Lei 911 de 1969, permitindo que credores fiduciários realizem busca e apreensão de bens móveis sem a necessidade de ação judicial. Para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, a normatização detalhada do procedimento de busca e apreensão extrajudicial de bens móveis pelo provimento 196 é mais um esforço do Poder Judiciário em prol da celeridade das soluções de conflitos e da redução de custos para o cidadão e também para o Poder Judiciário. E aí, eu destaquei aqui do provimento alguns detalhes que eu reputo como muito interessantes para serem discutidos. Olhem só. A alienação fiduciária de bens móveis pode recair sobre coisa móvel infungível, incluindo, mas não se limitando a. Então percebam que o CNJ definiu alguns bens aqui e estabeleceu um rol meramente exemplificativo e não um rol exaustivo. Vamos ao rol. Veículos automotores registrados no Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, máquinas e equipamentos industriais sujeitos à identificação individualizada, bens de consumo duráveis desde que passíveis de individualização, semoventes, quando registráveis em órgãos específicos, bens intangíveis representados por títulos e certificados eletrônicos, desde que passíveis de registro. O contrato, e aí vem o CNJ, estabelece algumas questões muito relevantes para que sejam constados no contrato de alienação fiduciária em garantia, sob pena dessa busca e apreensão extrajudicial ter a sua efetividade comprometida. Olhem só, o contrato que formaliza a alienação fiduciária passível de execução extrajudicial deverá conter no mínimo as seguintes informações: a descrição detalhada do bem objeto da garantia, com seus elementos identificadores, até aí tudo bem, o valor principal da dívida garantida, o prazo e as condições de pagamento da dívida, a taxa de juros e demais encargos incidentes. Olha que interessante agora. Cláusula expressa, destacada e específica sobre a possibilidade de execução extrajudicial da garantia, nos termos do artigo 8º-B do Decreto-Lei 911 de 1969. Então percebam
que o legislador estabeleceu aqui, né, na realidade o provimento 196 do CNJ, estabeleceu a obrigatoriedade de constar no contrato cláusula destacada e específica sobre a possibilidade da execução ocorrer de maneira extrajudicial. E a forma de constituição em mora do devedor. O critério para apuração do saldo do devedor em caso de inadimplemento e as condições para eventual venda do bem. E o procedimento para a entrega voluntária do bem pelo devedor fiduciante no caso de inadimplemento. Pessoal, eu vou colocar agora, já finalizando a live de hoje, eu destaco dois grandes objetivos com esse provimento 196. O primeiro é a redução do custo do crédito e também o fortalecimento do sistema financeiro. E ainda, para mim, me parece, o grande objetivo desse provimento é a promoção da desjudicialização da questão da busca e apreensão e também das formas de consolidação da propriedade. Então, a questão de se tirar do poder judiciário essas formas de execução, essas formas de busca e apreensão e também de consolidação da propriedade, me parece ser o grande objetivo, não só da lei do Marco Legal das Garantias, que é a Lei 14.711 de 2023, mas principalmente pelo CNJ, esse olhar minucioso e preocupado do CNJ em melhorar, vamos assim colocar, em aperfeiçoar o procedimento da busca e apreensão e da consolidação da propriedade feito de maneira extrajudicial. E aí eu vou confessar para vocês uma situação, não vou falar a opinião desse quem é esse meu amigo, né? Mas é um tabelião. E ele me disse que, e conversando com ele sobre a questão do provimento 196 e questão também do Marco Legal das Garantias, conversando com ele sobre essa questão da dinâmica e da efetividade da promoção dessas ações de busca e apreensão. E ele me disse uma coisa que me parece muito, muito pertinente. Ele falou assim: Charles, olha, a lei é maravilhosa, o provimento é sensacional, a questão que fica é a questão da efetividade em se concretizar a efetividade da busca e apreensão e essa consolidação de propriedade feita pelo cartório, por uma questão de material humano, por uma questão de logística, enfim, por algumas dificuldades. Entendo, eu acho que é uma preocupação e uma conclusão muito pertinente, mas eu acho que é uma questão de tempo para os cartórios aí de títulos e documentos promoverem essa adequação para a melhoria dessas medidas, né, dessas formas extrajudiciais aí de resolução de conflitos. Então eu acredito que aí durante o tempo essas questões vão se ajustando e essas medidas vão sendo efetivadas. Pessoal, um grande abraço a todos aí, obrigado pelo carinho, um grande abraço a todos.